tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo a mais um Informando. O episódio de hoje é sobre deficiências ocultas ou não visíveis e o identificador que pode ser usado por pessoas com essas deficiências. E começo contando uma história para vocês. Em 2016, em um aeroporto de Londres, na Inglaterra, os funcionários criaram um colar com estampa de girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas. Hoje, esse colar é reconhecido também no Brasil como identificador. No dia 17 de julho de 2023, foi sancionada a Lei número 14.624, que instituiu o colar de girassóis como identificador nacional de deficiências ocultas ou não visíveis. Essa lei altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, a Lei número 13.146, de julho de 2015, inserindo o artigo 2º, a que dispõe sobre o identificador. Esse episódio é para ajudar você a compreender melhor essa lei e como é importante para as pessoas com deficiências ocultas ter a possibilidade de utilizar esse mecanismo de identificação. E para nos auxiliar nessa temática tão importante, convidamos para conversar conosco a Liana Guzmão, que é graduada em Pedagogia e Enfermagem, pós-graduada em Psicopedagogia, com ênfase em atendimento educacional especializado. Atualmente, a Liana é gerente de inclusão, diversidade e cidadania aqui da SNE de Goiânia. Acompanhe como foi a entrevista feita pela TT Ribeiro. Vamos lá? Olá, TT! Olá, Liana! Sejam muito bem-vindas ao Informando. Oi, Malu! Estamos de volta para falar de tantas coisas que podem ser a diferença entre uma sociedade mais inclusiva e mais justa, né, do que a gente tem visto ultimamente. E esse Informando é extremamente importante para que as pessoas entendam sobre o assunto que você já deu uma pincelada e a gente vai aprofundar agora com a Liana Guzmão, que está de volta aqui. Obrigada pelo convite. Prazer, sempre um prazer. Bom, ó, Liana, é o seguinte, a gente tem lá na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que vem promover e assegurar os direitos das pessoas com deficiência para a inclusão social e cidadã de quem, né, se enquadra nessa lei. E aí, baseado nela, eu já quero te perguntar, né, como que o Estatuto define uma pessoa com deficiência? Né, o que são essas deficiências ocultas e quais delas se enquadram no uso do colar de girassol, que, aliás, você vem usando, né, para ilustrar. Vim ilustrar. Então, é bem bacana aqui, TT, a gente mostrar. Esse é o colar de girassol, que é utilizado pelas pessoas que possuem a documentação, o laudo específico, isso que não dispensa comprovação, e nós vamos conversar sobre isso aqui com mais calma. Esse colar é da Clara. Clara é uma criança que faz parte do meu convívio pessoal e profissional. Então, TT, só para te falar, lá no artigo 2º dessa lei, 13.146 de 2015, ele considera o quê? Ele considera que as deficiências e os impedimentos de longo prazo, sejam eles de ordem mental, intelectual ou sensorial, devem ser entendidos como pessoas que requerem uma atenção melhor, uma atenção especial. Para quê? Para que a gente consiga identificar e diminuir e minimizar as barreiras na sociedade. Interessante. Bem legal. Então, essas deficiências ocultas, elas não podem ser identificadas de forma visual ao ver a pessoa. Então, ela precisa ser avisada. Outra pessoa lidar com esse sujeito precisa ser avisado. Que deficiências são essas? Só para poder ilustrar um pouquinho mais. A gente tem surdez, a gente tem o autismo, a fibromialgia, os transtornos de déficit de atenção.
As questões ligadas à demência, doença de Crohn, até as pessoas que usam bolsa de colostomia, algumas deficiências que inicialmente, ao encontrar o sujeito, a gente não percebe, mas ele requer algum cuidado especial para que ele dê conta das demandas que ele tem de questão de saúde para poder enquadrar melhor na sociedade. Muito bom. E falando em sociedade, eu acho ideal que a sociedade, né, seja mais justa e igualitária possível. Igualitária no sentido de equidade e igualdade de direitos, né? Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes. É claro que, obviamente, precisa ser inclusiva, e aí a gente, com esse identificador de girassóis, por exemplo, que é um cordão, enfim. Bom, aí ele tem a função de chamar a atenção de todos para os direitos e necessidades de quem tem aquele transtorno, aquela deficiência, enfim, né? Então, assim, eu queria saber de você como é que você vê em relação à importância desse identificador? Porque tem muita gente que fica assim, mas será que não é uma marca que eu vou carregar? Será que não identificar a pessoa não é pior para ela? Isso é importante mesmo? Sim, é muito importante. Só lembrando que o uso do colar ele não é obrigatório. Ele é uma prerrogativa de direito. Então, cabe à família e à pessoa, porque quando a gente fala em crianças, a gente fala em família. E quando a gente fala na pessoa adulta, a gente fala dele ter o conhecimento sobre o uso ou não. É muito importante porque as pessoas podem fazer um reconhecimento visual e saber ter um pouquinho mais de tolerância, paciência, um olhar diferenciado para um tratamento melhor. E eu gosto muito de falar, Tete, já falei isso para você e vou repetir, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é equidade. Então, é saber observar que o sujeito precisa de um pouco mais, de repente, uma atenção. Você pega aí uma pessoa com esclerose múltipla, que você não consegue perceber, visualmente já está diagnosticada, mas visualmente ainda não apresenta nada, mas ela está num dia de dor, um dia de comprometimento, e isso trabalha até o desenvolvimento cognitivo. Então, um olhar cuidadoso, aí você pensa isso para uma criança, que Nossa, bacana. faz toda a diferença. Uma criança que não tem oralidade, que não consegue se expressar, que não consegue explicar o que tem. Então, é bem bacana colar. E a fita, só para deixar bem claro, pode ser dividida em vários desenhos. Por exemplo, tem crianças que usam metade girassol, metade os quadradinhos de peça de quebra-cabeça do autismo. Então é bem bacana, porque aí a gente consegue ver. Então, para mim é fundamental. Mas cabe à família e ao adulto escolher sobre o uso ou não do colar. Uma outra questão é porque é o seguinte, como você comentou, o uso do colar, né, que muitas pessoas chamam de identificador, ele é opcional e precisa de toda forma comprovar a documentação. Sim. É isso. Então, se por exemplo, mas para os que desejam usar, né, como é que essa população pode ter acesso a esse colar de girassol, por exemplo? Tá. Ele está disponível na internet, em vários sites, em vários aplicativos de compra, aqueles específicos, não quero tomar cuidado para não fazer propaganda de nenhum. Mas em Goiânia, ele está disposto para a gente lá no NAIA, que é uma associação, é um núcleo de atendimento bem legal, voltado para as famílias, para crianças com autismo. Então, quem quiser, o NAIA é lá no Setor Pedro Ludovico. Só dá uma googladinha que vocês conseguem encontrar o NAIA. E, se possível, a gente pode deixar também alguma informação específica sobre esse local. Antes de fazer a última pergunta, me veio aqui uma pergunta fora do roteiro, uma pergunta que veio à mente. Liana, quando a gente pensa, vamos pensar no setor de serviços, né? Então a gente tem shopping, nós temos clínicas, hospitais, tem as escolas, que é o nosso caso. Qual é a importância? O que a pessoa, o professor que está nos assistindo agora, o que ele precisa saber se chega uma criança, ou se de repente um adulto, ou se ele vê alguém com identificador, ou receber um laudo lá. Então, tipo assim, às vezes as pessoas elas têm muito receio de lidar, né? Tipo, é como se fosse, nossa... Mas qual é a sua dica como alguém que está trabalhando com a inclusão diariamente, nessa gerência de inclusão, para esse professor que nos assiste e muitas vezes não sabe como lidar com uma situação justamente dessas deficiências ocultas ou invisíveis? Não saber lidar não é um problema. Lidar de forma discriminatória, preconceituosa, de forma hostil, este é o problema. Então, um acolhimento, um tratamento humanizado. E é o seguinte, buscar informação.
Porque a partir deste contexto público de divulgação que a gente vai se informar cada vez mais, saber lidar com as pessoas, com as diferenças das pessoas. Então, no primeiro momento, acolha, receba, estabeleça algum tipo de vínculo, principalmente quando relação é autismo, porque a questão é comportamental, você pode ter dificuldade de vínculos. Estabeleça alguns momentos de tranquilidade. Não foi possível naquele momento, tudo bem. Chama a família, chama o contexto, se for uma criança, se for um adulto que verbaliza, pergunta para ele o que ele precisa e depois vamos estudar. Porque todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa se informar mais. Estudar faz parte do contexto do ser humano. E você, professor, você tem a missão ainda muito maior, porque você, além de estudar, você vai ter que formar outras pessoas. Então, se formar e formar outros sujeitos. Muito bom, né, gente? Nossa, aperta o play nesse vídeo várias vezes. Liana, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Por ter aceito o nosso convite, ter compartilhado conosco tantas informações. E você vai voltar outras vezes, porque a gente precisa falar sobre inclusão, Precisa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tetê. Muito obrigada. E até breve. Malu, inspirador esse papo, né? Obrigada também você que nos acompanhou até aqui. Volto com você aí no estúdio, Malu. Até a próxima. Obrigada, professora Liana, pelos esclarecimentos. Excelente entrevista, TT. E só reforçando, em Goiânia, a Lei número 11.005, de 28 de julho de 2023, também instituiu no nosso município o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas ou não visíveis. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, aponte aqui a câmera do seu celular para a tela e acesse o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as outras leis que foram citadas aqui neste episódio. E assim, eu me despeço de vocês, agradecendo por acompanhar mais um programa. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, como foi para mim. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.